dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. É um privilégio ter você conosco. Nossa questão hoje é: e agora que tem gente com fome? Jesus Cristo, num determinado momento da sua ministração, do seu ministério, ele passou a manhã toda abençoando as pessoas, ministrando para as pessoas, e então ele foi notificado de que o seu primo, João Batista, tinha sido assassinado. Os discípulos de João Batista vieram dizer isso para ele. Ele continuou ainda ministrando, nem ele nem os seus discípulos tiveram tempo de almoçar. E aí, no período da tarde, Jesus decidiu atravessar o lago de Genezaré, chamado também de Mar da Galileia, e ir para a aldeia de Betsaida, onde ele e os seus discípulos poderiam descansar. Qual não foi a surpresa de Jesus? Que ao chegar em Betsaida, a multidão, que inclusive ele já tinha abençoado, estava lá de novo esperando por ele, com mais gente, é óbvio. E Jesus, então, acolheu a multidão, se compadeceu dela, começou a falar sobre o reino de Deus, curou todos os enfermos. E depois que ele estava lá umas 3 horas já conversando com a multidão, os discípulos chegaram para ele e disseram que o povo estava com fome. O povo estava com fome e que o melhor que ele podia fazer era dispensar o povo para que eles saíssem aí nas redondezas tentando achar comida. E Jesus vira-se para os discípulos e diz: não, deem vocês de comer a eles. Se tem gente com fome, dá de comer. E vocês façam isso. Os discípulos começaram a mostrar as dificuldades, etc., mas Jesus não levou em conta a fala dos discípulos e começou a dar-lhes instruções sobre como providenciar o necessário para alimentar aquele povo. Era um povo de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, bota aí umas 10, 12 mil pessoas. Jesus fez os discípulos se misturarem com o povo, irem onde o povo estava, achar onde é que tinha alimento. Eles acharam um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, levaram os 5 pães e 2 peixes para Jesus. Aí Jesus disse para os discípulos voltarem para o povo e organizarem o povo para receberem o alimento. E eles organizaram, então, o povo em comunidades de 50 pessoas. Então, imagina que aquela comunidade amorfa, aquela massa de mais ou menos 12.500 pessoas, de repente era um conjunto de 250 comunidades com 50 pessoas cada uma, que é uma coisa maravilhosa, porque você, no meio de 12 mil pessoas, você é uma ilha, mas no meio de 50 você está em comunidade. Então, ele fez isso, primeiro, para gerar comunidade, segundo, para gerar corredor, para que o pão chegasse para todo mundo. Então, em comunidade, você conversa, você fala o seu nome, você conta o seu testemunho, enquanto isso, o pão vai chegando para todo mundo. Jesus deu uma aula para a gente sobre cooperação e deixou claro que, quando há cooperação, todo mundo come. Quando há competição, só alguns comem. Por isso, Jesus fez questão de dividir a multidão, de organizar a multidão em comunidades. Muito bem. E com isso, Jesus erradicou a fome naquele momento, e ainda sobrou pão, e o garoto que doou os 5 pães e 2 peixes dele pôde levar mais pão para casa, e todo mundo ficou feliz, e Jesus ainda mandou organizar todas as sobras, cuidando do meio ambiente, não permitiu que ficasse sobra no chão. Jesus era um sujeito bastante moderno, porque ele já pensava em meio ambiente, já pensava em saúde ambiental. E deixou exemplo para a gente também. Muito bom. Então, nós aprendemos com Jesus e, durante muito tempo, isso foi para nós, cristãos e cristãs, uma grande lição do amor de Jesus, do cuidado de Jesus,
Mas hoje essa grande lição se tornou uma exigência da fé cristã. Tem gente com fome? Dá de comer. Você sabe, eu fui participante do movimento do Betinho, que aconteceu no Brasil na década de 90 e início, e até o fim da década de 90, início dos anos 2000, que era chamado de Brasil Sem Fome. E a gente organizou em todo o Brasil movimentos de ajuda aos que estavam famintos. Era uma época muito difícil. Aí veio o governo popular, o governo popular implantou o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e em 8 anos o governo popular erradicou a fome no Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome, nós todos voltamos para casa gratos a Deus, tínhamos feito o nosso trabalho, tínhamos conseguido vencer um inimigo feroz e angustiante que é a fome. Muito bom. O tempo passou, o Brasil só crescendo, 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 quinta economia do mundo, e produzindo alimento, e produzindo toda a sorte de condições dignas para a sua população antes marginalizada, mas aí houve o golpe de Estado. Golpe de Estado, 2016, começou a degringolar tudo, aí os golpistas começaram a destruir o Brasil, e a gente dizia, não, mas pelo menos a gente venceu a fome, a gente criou uma estrutura, a gente fez isso. Agora, o governo que está no poder conseguiu trazer a fome de volta para o Brasil. É verdade que o governo anterior já começou a dar caminhadas nessa direção, passos nessa direção. Mas esse governo trouxe de volta a angústia e o desespero da fome. Mais uma vez no Brasil, tem gente com fome. William, o que você me diz de um governo que vem com todo um discurso de modernidade, entre aspas, de que vai libertar o Brasil, de que tem um projeto para inserir o Brasil no capitalismo selvagem, quer dizer, no liberalismo, né? Essa era a linguagem deles. E agora, William, além de ver o nosso povo morrer, nós já temos mais de 300 mil mortes por causa da Covid, agora a gente está chegando à conclusão que aqueles que esse governo não conseguir matar com a pandemia, vai tentar matar de fome. Fala, William, o que você acha que a gente pode dizer de uma situação como essa? Inclusive, seus amigos pastores apoiam, William? Meu Deus! Começar assim, que maravilha, hein? Bom dia para você, Ari, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela TVT. É assustador quando a gente olha todo o quadro, e essa provocação, essa pergunta é preocupante, instigante, e realmente deixa a gente... A única palavra nesse momento que me vem, o adjetivo que me vem é triste. Porque quando a gente olha o quadro, se a gente consegue observar tudo o que acontece, realmente não só triste, mas é aterrorizador, aterrorizante. Dados divulgados pelo IBGE em setembro apontam que mais de 10 milhões de pessoas já vivenciavam uma situação de insegurança alimentar grave antes mesmo da pandemia começar. Agora, durante a pandemia, a Unicef trouxe uma pesquisa revelando que mais de 20 milhões de brasileiros deixaram de se alimentar adequadamente. Já a Fundação Getúlio Vargas, numa pesquisa, ela revela que nesse período de pandemia foram acrescentados à pobreza 17 milhões de brasileiros. E essa pesquisa nos traz números ainda piores, porque ela nos diz que de cada 3 brasileiros hoje no país, 1 passa fome. 1 passa fome.
olhando todas as pesquisas, é assustador porque elas demonstram que o Brasil retrocedeu 15 anos em 5. O Brasil retrocedeu 15 anos em 5, com mais de 84 milhões de pessoas enfrentando algum grau de insegurança alimentar. O que deixa a gente ainda mais triste, ainda mais comovido, ainda mais de uma forma que falta até adjetivo nesse momento, é que, diante de um quadro como esse, é proposto para a população um dilema maligno de, olha, você vai trabalhar ou não. Se você trabalha, você perde seu emprego. Ou se você não trabalhar, você não come. Um dilema maligno que me mostraram. Eu vi um vídeo, né? Enviaram um vídeo de uma pessoa, de um pai de família, como ali era expresso, trabalhando na rua, dizendo: olha, como é que eu não vou trabalhar, como é que eu não vou sair no meio da pandemia para poder trabalhar, senão eu não levo comida para os meus filhos. E ali criaram essa discussão sobre trabalhar ou não. Mas a discussão não pode ser essa. A discussão não é se um pai de família, como esse apresentado no vídeo, que vocês não podem ver, mas você tem ideia, porque isso acontece no Brasil todo, não é se esse pai de família tem que trabalhar ou ficar em casa. Gente, a gente está numa pandemia. Circula no nosso país um vírus que é letal, que todo dia já marca cerca de 3 mil brasileiros. O questionamento não pode ser esse. O questionamento real deve ser por que um pai de família tem que colocar em risco a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, de toda a sua família, para que tenha comida em casa? Porque após um ano de pandemia, não existe uma política social e econômica, como é feito em outros países, inclusive países economicamente inferiores ao Brasil. Uma política que possa assegurar a vida e a alimentação dessa família. Porque essa pátria amada não consegue ser gentil. Em todo mundo, quando é aplicado algum tipo de política restritiva, seja a mais severa como lockdown ou uma restrição mais branda, sempre é acompanhado de uma política de segurança alimentar. Enquanto isso, no Brasil, o presidente faz o quê? Manda a população trabalhar. Senhor presidente, lembrar ao senhor que o cargo de presidente da República não é só um privilégio, é um serviço, tanto constitucionalmente quanto biblicamente. Tanto constitucionalmente quanto biblicamente, o presidente é uma autoridade encarregada de cuidar do seu povo. Portanto, nesse momento de pandemia, quem tem realmente de trabalhar é o senhor, junto com seus ministros, com legislativos, com os demais executivos. Cumpram, por favor, pelo amor de Deus, cumpram o papel de vocês. Vocês estão aí para servirem, não para serem servidos. Vocês estão aí para obedecerem à autoridade máxima constituída deste país, que é a Constituição Federal. E ela determina, segundo o artigo 3, que vocês devem trabalhar para construir uma sociedade justa, solidária, que vocês devem erradicar a pobreza, devem reduzir as desigualdades, vocês devem trabalhar. Olha, termino citando Jeremias, capítulo 23, versículos 1 e 2. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto. Vocês não cuidaram do meu povo. E agora, diz o Senhor, vocês, por causa da maldade que têm feito, não têm outra opção senão castigá-los. É o Senhor quem está falando. Muito bem. Então, esse é o quadro que nós estamos. Esse é o quadro que nós estamos. Nós temos governantes que não trabalham e que, portanto, não têm mais políticas públicas para enfrentar a pandemia.
porque tudo isso é falta de política pública, tá certo? Não teve uma política de renda mínima, não teve, era para ter uma política de renda mínima para o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão de modo geral, e uma política de renda mínima para as empresas, principalmente as pequenas e médias, que garantem emprego, para que todo mundo pudesse ter feito um lockdown, uma quarentena em paz e rapidamente correr atrás da vacina, e aí a gente estaria livre desse mal, como algumas nações já estão celebrando estar. Mas isso não aconteceu, e não bastasse isso, veio a fome. E agora nós todos estamos sendo convocados à solidariedade. Essa convocação à solidariedade é uma convocação urgente. A gente reconhece que isso é o resultado da falta de política pública, tá certo? Porque o que resolveria e que vai resolver a fome é política pública. Mas enquanto a política pública não vem, quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho. Não precisamos conversar sobre isso e conversar sobre o nosso papel. Nós vamos para o intervalo, nós estamos hoje com um convidado especial, o William Teixeira. O William é o secretário-geral da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, que é a causa desse programa que você assiste todos os sábados às 11 horas. Esse é um programa da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Então, hoje, o nosso secretário-geral, nosso secretário nacional, vai estar conosco, porque a Frente de Evangélicos resolveu fazer alguma coisa em relação à fome, e nós queremos que você saiba e que você nos ajude. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Wesley Teixeira para que você saiba como fazer para ajudar quem tem fome. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado por continuar com a gente. E como eu havia dito lá no primeiro bloco, nós temos um convidado especial, Wesley Teixeira, secretário-geral da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, em âmbito nacional. E a gente está envolvido nessa solidariedade, e o Wesley tem dados para a gente sobre como todo mundo pode cooperar para que a gente possa ser útil a quem está passando por fome. Tem gente com fome, dá de comer. Essa foi a palavra de Jesus e é também o mote de uma campanha nacional da qual nós estamos participando e da qual o Wesley vai falar com a gente. Wesley Teixeira, paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Ari. É um prazer. Conta para a gente o que é esse movimento no qual a Frente de Evangélicos está engajada. Então, nós fazemos parte desse movimento junto com a Coalizão Negra por Direito, junto com a Anistia Internacional, a Fundação Oxfam, junto com o coletivo 342 Arques, o ABCD também, que é o combate à fome, o coletivo de combate à fome, enfim, e uma sequência de fundações e organizações, o Clube Orgânico, que se juntaram nesse momento para fazer uma campanha de solidariedade. A primeira coisa é isso, é lembrar que compartilhar é importante, né? Esse é um grande milagre que, às vezes, o Deus desse século, que coloca o dinheiro acima da vida, não nos permite fazer. Então, vamos ser solidários nesse momento, vamos doar. Essa era a intenção da campanha, fazer um chamado a doações. Essa campanha vem de um mapeamento. A gente fez um mapeamento das entidades que compõem a Coalizão Negra por Direitos, e entre elas a Frente, e mapeamos 222.895 pessoas que estavam ali, junto com a gente, na militância, na atuação política, e que passavam fome. Nessa nossa intenção de responder a essa demanda, que a gente precisaria arrecadar 133 milhões para fazer isso, a gente lançou a campanha.
temgentecomfome.com.br. A campanha saiu tem uma semana, mais ou menos. Você pode entrar pelo site doar. Lá você pode doar diretamente pelo cartão, você pode doar, depositar numa conta, você pode ver os postos de arrecadação presencial que tem no seu estado. A gente já arrecadou 3,5 milhões. Então, aí, em uma semana de campanha, a gente está nessa para chegar até 133 milhões para alimentar essas famílias durante 3 meses, porque o governo não está fazendo isso, porque o governo não liberou auxílio emergencial ainda, porque o preço no mercado está muito alto e porque tem muita gente desempregada. Então, se tem gente com fome, dá de comer. Esse é o chamado que a gente está fazendo aí. William, alguma pergunta? Prazer, Wesley, está falando com você. Prazer. Prazerzaço mesmo. Nós sabemos que isso não é simplesmente uma bondade do ser humano, não é um ato simplesmente de uma bondade, mas é um ato de justiça que a gente precisa estar fazendo. Então, você já citou algumas organizações que estão auxiliando, né, nesse processo. Pode trazer uma explicação melhor? Quem são? O que já são feito? Onde? Quais as comunidades que estão sendo já atendidas? Qual é o âmbito total de ação dessa organização toda? Muito bom. Quantas famílias serão atendidas? Muito bom. Dessas 222.895 mil famílias, elas estão distribuídas pelo Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Isso é uma marca, né, do nosso país, essa desigualdade que ele tem, né, regional. Então, a gente tem dado prioridade ao Norte e Nordeste dessas famílias. Muitas delas são famílias quilombolas também, que é uma realidade do nosso país. Então, comunidades quilombolas vão ter também um espaço privilegiado nesse nosso atendimento, né? E essas organizações, elas são mais de 200 organizações envolvidas. Essas organizações já atuavam antes no enfrentamento à pandemia. Então, ano passado, por exemplo, eu posso mostrar aqui a Redes da Maré, que é aqui do Rio, ou a organização como Crioula, que fez parte junto com o Movimento a Caxias da campanha Agora é a Hora. Na campanha do Agora é a Hora, a gente atendeu em torno de 44 mil famílias ano passado. Teve o Gabinete do Alemão, que está participando com a gente. Tem a galera da UNEAFRO de São Paulo, a galera da CONAC dos quilombolas. Todas essas pessoas já estavam ano passado no enfrentamento, já estavam na linha de frente, já estavam fazendo um papel que muitas vezes o governo não cumpria. E a gente percebeu o quanto esse papel foi importante, o quanto salvou um monte de família, que é isso que o Ari falou, né? É uma morte colocada. Ou é a morte do vírus, ou é a morte de fome. E a morte de fome, ela se dá, inclusive, não só com a pessoa não tendo o que comer. Na nossa entrega, a gente entrega orgânicos também, alimentos orgânicos. Porque tem muitas famílias que a realidade é que passam a semana toda comendo miojo. Essa é a realidade. E você pensa como fica a saúde de uma família que passou 7 dias comendo miojo. Assim. Essa, com certeza, está muito mais vulnerável a essa doença. Então, essas organizações já atuavam, a gente percebe uma queda no número de doações esse ano e a gente percebe um aumento significativo da demanda. Então, é um trabalho que vai continuar. Então, essas organizações continuam fazendo um trabalho com essas famílias. Então, é um diferencial da nossa campanha, né? É gente que está dentro da favela, é gente que está dentro do quilombo, e somos nós fazendo por nós mesmos, né? É uma campanha que traz essa identidade. Se você quiser ir lá, entrar no www.temgentecomfome.com.br ou entrar nas redes sociais da Frente de Evangélicos, você vai encontrar lá os nossos vídeos. Então, Frente de Evangélicos no Instagram, no Twitter e no Facebook, você encontra os nossos vídeos dessa campanha. Você pode... eu não posso doar. Nem todo mundo talvez tenha para doar, mas você pode divulgar para um amigo, pode mandar no grupo do WhatsApp, pode pedir para os irmãos da sua igreja colaborarem. É um chamado à colaboração. Assim.
Você pode pedir para aquele pastor que você conhece, que pode ofertar. Está na hora da igreja cumprir o seu papel, porque foi o que Jesus disse: tive fome, me deste de comer. E se a gente não segue esse chamado, isso é critério para o reino dos céus. Muito Wesley, bem. Rapidamente ali. Oi? Então a pessoa pode doar financeiramente e também fisicamente. Né? Ela vai ver postos de arrecadação. Só para confirmar isso. De arrecadação. Inclusive, eu estou falando com vocês diretamente aqui de Duque de Caxias, de um galpão, que é um dos pontos de arrecadação. Se você entrar no site, vai ter uma lista de pontos de arrecadação que você também pode doar alimentos para a nossa campanha. Qual é o site, Wesley? www.temgentecomfome.com.br. temgentecomfome.com.br. Este é o site onde você, meu irmão, minha irmã, pode saber informações e também prover doação. Então, lá você vai ter acesso a pontos de arrecadação e também a uma conta bancária, não é isso? A uma conta bancária, porque às vezes o sujeito não tem como se deslocar ou levar víveres, mas ele quer contribuir financeiramente. Então, lá ele acha essa conta bancária onde ele pode fazer esse depósito, assim como pontos de arrecadação onde ele pode levar os víveres que porventura queira doar, ou cestas básicas que porventura ele queira doar. Como é que funciona isso? Exatamente. Ele pode levar os itens na organização local e a organização, nesse caso das doações individuais, monta os kits, né? Nem todo mundo tem como doar uma cesta básica. Às vezes você tem como doar algum quilo de algum alimento e aí a organização vai recebendo esses quilos diversos de alimentos e vão montando kits para essas famílias que já são atendidas, que têm cadastro e tudo mais. E dizer, Ari, que parte dessas pessoas atendidas são nossos irmãos evangélicos, das nossas igrejas. Muitos dos pontos de entrega são de pastores e pastoras que compõem, inclusive, a frente de evangélicos, que também, ano passado, fizeram esse serviço de apoio humanitário, né? Então, lembrando que tem uma igreja no Brasil que ainda está ao lado da população mais pobre, tem uma igreja do Brasil que está se posicionando para combater a fome, existe a frente de evangélicos, reúne esses evangélicos, esses somos nós somos aqueles que estão seguindo a ordem, que estão multiplicando aquilo, mesmo que seja o nosso pouco que nós temos, nós estamos doando e distribuindo e multiplicando e compartilhando para gerar mais vida e não para gerar morte. Uma das grandes lições que essa passagem que nós citamos, que é chamada de a primeira multiplicação dos pães, nos ensina, e que está registrado em 3 dos 4 evangelhos, não, melhor dizendo, está registrado nos 4 evangelhos. Uma das lições desse texto é que Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que a gente estiver pronto para doar. Então, nós temos de doar. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que nós estivermos prontos para doar. Vamos doar. Entra no site temgentecomfome.com. É isso mesmo, Wesley? temgentecomfome.com. Entra, tem BR? Não tem o BR. Tem BR no final, .com.br. temgentecomfome.com.br, temgentecomfome.com.br. Lá você vai saber onde doar e como doar. Se você quiser doar alimentos, lá você vai saber como fazê-lo. Se você quiser fazer doações financeiras, lá também você vai saber como fazê-lo. Lembre-se, isto é uma determinação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os discípulos disseram, tem gente com fome, Jesus disse aos discípulos, tem gente com fome? Dá de comer. E um dos grandes gabaritos que Cristo ofereceu para nós,
para ficar claro que nós estamos atuando com a lógica do reino de Deus, é alimentar os famintos. Tive fome, me deste de comer. Então, tem gente com fome? Dá de comer. À frente de evangélicos pelo Estado de Direito, os evangélicos que amam a Cristo, que estão engajados no reino de Deus, estão nessa campanha. Então, você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha e você que ama o ser humano, independente de qualquer que seja a característica desse ser humano, e você o está vendo com fome, e infelizmente a fome voltou para a realidade brasileira, infelizmente. É com dor no coração que a gente diz isso. A gente tem de correr atrás da possibilidade de ajudar. Agora é hora da solidariedade, porque esse governo está mais perdido do que barata tonta, e esse governo não tem políticas públicas, esse governo não quer ter políticas públicas, porque, inclusive, está fazendo tudo para que não tenha o próximo censo, e sem censo não tem política pública. Então, nós estamos numa quadra angustiosa da nossa história. Por isso, vamos doar, vamos participar. Tem gente com fome, dá de comer. Lembre-se, nós não somos os únicos, tem um grupo enorme de organizações envolvidas nisso, evangélicos inclusive. E os evangélicos somos nós, que estamos lá. E você, meu irmão, você, minha irmã, está sendo agora convocado por Jesus Cristo para participar disso. Isto é comigo e com você, daqui para frente. Muito obrigado, Wesley, muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Muito obrigado por sua bondade em compartilhar. E estamos juntos para erradicar a fome no Brasil. Deus abençoe a todos e todas.